E aí que a gente persiste, né? A gente vai passar lá para o versículo 10 do capítulo 7, onde no versículo 10 do capítulo 7 eles continuam então fazendo aquilo que Deus queria. Eles continuam então seguindo a vontade de Deus, mesmo na dificuldade, mesmo na imposição de grandes dificuldades para o seu povo. Moisés e Arão voltam para falar com o faraó, voltam para persistir, e a persistência é grande, gente. Eles não falam uma vez, né? Quantas vezes você queria fazer alguma coisa e você falou uma vez com aquela pessoa que talvez você dependia daquilo lá? Talvez você em busca de um emprego, né? Foi numa empresa uma vez, falou com o patrão para tentar entrar naquela empresa, ou falou uma vez com alguém que precisava de alguma coisa, mas Moisés ele sabe que aquilo lá é promessa de Deus. E quando ele entende que é promessa de Deus, o que ele faz? Ele não fica pensando, bah, tu falou pra mim, agora eu não vou mais, porque tu falou que a gente ia ser liberto. Não, a gente tem que entender o propósito e entender que exige tempo, né? Deus fala para Moisés que não vai ser do dia para noite, que o coração do faraó estaria endurecido e que eles precisavam persistir. E o que acontece? Acontece uma praga, acontece duas, três, tudo isso mostrando para o faraó que eles deveriam então libertar o povo, mas não é fácil. Se passam ali 1, 2, 3, 4, 5 capítulos, todos eles falando de pragas e mais pragas que aconteciam com o faraó, e o faraó não deixava, e o faraó não libertava, e o faraó não dava liberdade, não dava então o auxílio que eles precisavam para ir adorar Deus, para ir ser libertos. E só acontece no capítulo 12, gente. A gente começou lá no capítulo 2, né? Falando que Deus escuta o seu povo. E só no capítulo 12 a gente vai perceber que realmente acontece a libertação. E ainda é no final, né? Do capítulo 12 que acontece a 10ª praga e que o faraó então liberta de fato o povo e ainda não liberta totalmente, né? Ele liberta o povo, mas depois manda o exército atrás. Então a gente vai perceber lá no versículo 31, né? Naquela mesma noite o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Ide, saí do meio do meu povo, vós e os israelitas. Então começa-se a cumprir a promessa de Deus. Depois de um grande tempo, depois de um grande trabalho, depois de muitas aflições, depois de muita dificuldade, depois de muito sofrer, de muito problema, o que acontece? O faraó decide libertar. Mas não é fácil. Não é fácil, não vai ser fácil, não vai ser barbada. Então, para a gente acolher essa promessa de Deus para o nosso ministério, entendendo que Deus quer nos libertar, que Deus quer nos levar para outro patamar na nossa vida, nas vivências das virtudes, né? Como pessoas fortes, pessoas resistentes às dificuldades, pessoas que Deus sabe que precisam passar por algumas coisas para que a gente possa se tornar pessoas melhores, para que a gente possa se tornar pessoas firmes. Então, nisso, Deus escolhe fazer com que nós passamos por dificuldades, fazer com que nós passamos por problemas que possam então nos levar à libertação. Então não se assuste se quando você acolher a promessa de Deus, se você der passos em direção a essa promessa, não se assuste se começar a ser difícil, evangelizador. Não se assuste se começar a ser difícil, evangelizadora. Não se assuste, porque realmente Deus, Ele nos dá aquilo que Ele quer no seu determinado tempo. E nos dá depois de nós termos passados pelas dificuldades que deveríamos passar, de enxergar os problemas que deveríamos enxergar, de entender aquilo que deveríamos entender. Então a primeira coisa que nós devemos entender depois de tudo isso é que teremos dificuldade, teremos problemas que terão que ser superados, teremos problemas que terão que ser
passados por cima no auxílio de Deus, assumindo essa proposta, assumindo essa promessa de Deus para a nossa vida, assumindo essa promessa de Deus para o nosso coração. E para aquelas pessoas que nós queremos libertar, Moisés não teria libertado o povo de Deus se ele não tivesse acolhido a proposta e se ele não tivesse persistido na proposta. Então, por mais que pareça que não estejamos conseguindo dar passos definitivos, por mais que pareça que o faraó não quer libertar a gente da escravidão, vai chegar uma hora que, a partir daquele momento, a promessa se cumprirá.